Como Deus manifesta a libertação em 3 passos milagrosos de igrejas corruptas, uma revelação divina. Maria, uma mulher de fé inabalável, olhava pela janela de sua casa, os olhos marejados com as sombras da igreja que um dia foi um farol de luz para a comunidade. Em sua pequena cidade, a corrupção havia se infiltrado nas paredes sagradas, roubaram a esperança e o amor que antes preenchiam os corações. Mas Maria não se deixaria vencer. Com suas mãos unidas em oração, ela decidiu que era a hora de agir. Reunindo forças em seu interior, Maria decidiu organizar reuniões de oração na antiga capela. Ao abrir as portas daquele espaço que um dia fora preenchido por risos e cânticos de louvor, um vento suave soprava como se o próprio Espírito Santo estivesse presente. Os moradores olhavam com desconfiança, relutantes em se aproximar, temerosos da fúria dos líderes corruptos. Mas a chama da fé em Maria brilhava intensamente e sua determinação era contagiante. No cerne da noite, durante uma de suas reuniões, Maria se encontrava em fervorosa oração por um jovem doente, desenganado pelos médicos. Ele era a esperança da comunidade, o menino que, mesmo em meio à dor, nunca desistiu de crer. Quando Maria clamou ao céu, algo extraordinário aconteceu. Um estrondo ressoou como trovão e uma luz esplendorosa invadiu a capela. Todos os olhos estavam fixos no garoto, que deitado em um canto, começava a se mover. Ele levantou-se lentamente, vibrante e saudável, como se milagrosamente transformado em meio a um poderoso toque divino. O clamor de alegria ecoou pelas paredes e lágrimas de fé rolavam dos olhos dos presentes. A esperança renascia em cada coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas essa alegria era curta. Os líderes corruptos, percebendo a onda de renovação que Maria e seu grupo haviam causado, intensificaram seus ataques, tentando desacreditar cada milagre, cada oração fervorosa. Eles cercaram a capela, profanando as reuniões com palavras de desprezo e aversão. Porém, Maria não se intimidava. Ela se reunia com a comunidade, unindo-os em um clamor coletivo por libertação. Ao levantar as vozes em oração, um silêncio sobrenatural caiu sobre a capela, como se o próprio céu ouvisse cada palavra. Um vento suave percorreu o espaço, anunciando que algo grande estava prestes a acontecer. As esperanças estavam elevadas, mas Maria sentia que a verdadeira batalha espiritual estava apenas começando. As correntes da corrupção seriam quebradas e um despertar de fé começaria. O que estaria por vir naquela noite mágica? A expectativa nos olhos dos presentes era palpável, enquanto seus corações pulsavam com a crença de que um milagre estava à porta. A cidade, antes mergulhada na escuridão, começava a vislumbrar um novo amanhecer. E assim, todos aguardavam, prontos para receber a intervenção divina. A comunicação entre os presentes tornou-se silenciosa, mas carregada de significado. Cada rosto iluminado pela luz da esperança dançava nas sombras da capela, e o Espírito Santo parecia abraçar a todos. Maria olhava para seus irmãos e irmãs e em seu peito a convicção crescia. A hora do milagre havia chegado. Foi então que uma figura encapuzada surgiu na porta da capela. Os murmúrios se espalharam como um fogo rápido. Era um dos líderes da igreja corrupta, conhecido por espalhar medo e desconfiança. Seu olhar penetrante parecia sondar cada alma na sala. Ele ergueu as mãos, mas não para abençoar. O que se seguiu foi um desafio. Vocês acreditam que são capazes de mudar o que Deus já decidiu? A corrupção é a ordem do dia e nada pode alterá-la, gritou, desafiando a fé da congregação. As palavras caíram pesadas, mas Maria sentiu o poder da fé vibrar em seus corações. Em vez de recuar, ela se adiantou, cada passo firme e decidido. A Bíblia nos ensina que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. E nós não estamos sozinhos. A verdade de Deus é maior que a corrupção, proclamou com fervor.
Os corações começaram a se acender novamente. A fé se espalhou pela capela como um combustível. O jovem milagroso, agora saudável, levantou-se e, com uma voz clara, declarou: Se Deus pode me curar, Ele pode libertar nossa cidade. Ninguém pode parar o que Deus já começou. Seus olhos brilhavam de esperança, e, em resposta, a congregação começou a entoar um cântico de louvor, a música subindo como uma oferta ao céu. O líder corrupto enxergou a mudança no ambiente. A força do clamor e a adoração começavam a acuar a presença maléfica que ele representava. Ele sabia que não poderia vencer aquela batalha espiritual, e antes de recuar, lançou um último aviso: Vocês se arrependerão disso. Suas palavras ressoaram na noite, mas Maria sentiu que a opressão começava a se dissipar. Era como se a escuridão estivesse sendo empurrada para trás pela luz que emanava das almas dos fiéis. Naquele instante, os sinais de transformação começaram a se manifestar. As janelas da capela tremeram ligeiramente, e um som parecido com uma trombeta ecoou pelo ar. Era como se a própria criação estivesse respondendo à clamorosa fé daquele povo. Maria levantou a cabeça e, com a voz firme, disse: Neste momento, se abriremos nosso coração e nossas mãos a Deus, Ele não permitirá que a corrupção reine mais entre nós. E assim, com corações unidos, a congregação começou a orar e a se declarar em um grito de libertação. Um a um, cada membro da comunidade compartilhava seu desejo de mudança, levantando suas vozes com fervor e lágrimas de alegria. A sensação de unidade pulsava como um só ser. Todos estavam ali para buscar a liberdade. As paredes da capela pareciam receber a onda de louvores e clamores, ecoando como um retumbante hino de fé. Mas, além da intensa adoração, algo misterioso começou a acontecer. Uma nuvem de luz envolvendo as orações se formava acima deles, um sinal de que a intervenção divina estava próxima. O que viria a seguir? Enquanto a energia espiritual crescia, uma pergunta penetrante ressoou nos corações. Até onde seriam capazes de ir em sua busca por libertação? O que mais aqueles valentes corações poderiam enfrentar para restaurar a luz que a cidade tanto precisava? Naquela noite mágica, diante da intensidade da fé coletiva, a verdadeira batalha pela liberdade estava apenas começando. O que Deus estava prestes a revelar mudaria tudo. As vozes em uníssono ressoavam nas paredes da capela, como um eco de coragem e determinação. Aquela nuvem de luz pulsante sobre a congregação tornou-se uma representação visível do poder divino que estava prestes a se manifestar. Maria, de coração acelerado, observava os rostos cheios de esperança, transbordando fé. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo, preparado para agir em resposta à fervorosa paixão do povo. Então um estremecer repentino fez as luzes da capela flutuar. Todos olharam para cima, sentindo a eletricidade espiritual no ar. As janelas começaram a brilhar de um modo que nem era deste mundo, e um ruído suave como o sussurro do vento começou a rodear a congregação. Era a presença do Espírito Santo, movendo-se de maneira palpável, trazendo certeza de que a vitória estava próxima. Maria levantou a mão e exclamou: Vamos, irmãos, mesmo diante das trevas, a luz de Deus sempre prevalecerá. Sua voz ecoava com tamanha autoridade que fez o líder corrupto tremer, mesmo que ele estivesse afastado, em sombras. Esquecer as mentiras e abrir o coração à verdade não era só uma decisão, era uma declaração de guerra contra as forças da corrupção que dominavam suas vidas e sua cidade. A cada clamor, a cada nota do cântico que subia, mais forte se tornava a presença de Deus. Como um fogo ardente, as chamas da devoção consumiam as dúvidas e os medos. O jovem milagroso, envolto em bênçãos, começou a profetizar: Deus está prestes a fazer algo incrível. Preparem-se para a colheita de milagres. O Espírito vai derramar sobre nós a liberdade prometida. E naquele instante, uma onda de fé se espalhou como um tsunami. Aqueles que antes se sentiam tímidos ou céticos agora estavam levantando as mãos, expressando suas súplicas e agradecimentos a Deus com toda a força. As lágrimas de uns e os sorrisos de outros se uniam numa melodia de louvor, criando um ambiente tão sagrado que parecia vibrar como se o próprio céu estivesse ouvindo. Mas no centro da adoração surgiram as primeiras visões. Maria, com seu espírito sensível,
percebeu que a nuvem de luz não era só um sinal de esperança, mas uma indicação de que as correntes estavam prestes a ser quebradas. E foi aí que uma revelação divina desceu como um sopro suave. Ela viu a imagem da cidade, envolta em escuridão, mas com um novo brilho começando a surgir na linha do horizonte. É o nosso tempo, pensou Maria, uma onda de alegria inundando seu ser. Enquanto a capela vibrava e as almas se transformavam, algo inesperado começou a acontecer. A figura encapuzada, antes tão autoritária, começou a recuar lentamente, como se a luz o repelisse. O medo que ele tinha incutido nas pessoas por tanto tempo estava se dissipando diante da força da convicção coletiva. E foi nesse momento crucial que Maria buscou na profundidade de sua alma a certeza de que as correntes da corrupção e do medo tinham que ser quebradas. Vamos nos unir! A luz triunfará sobre as trevas. Não temas, pois estamos na presença do Todo-Poderoso. Sua voz era um chamado à unidade, e cada palavra parecia acender mais fervor nos corações. O que viria depois, no entanto, era um mistério que apenas Deus conhecia. Naquele instante de fé coletiva, a porta da capela se abriu novamente, desta vez trazendo uma onda de ar fresco, como a promessa de um novo começo. Que transformação estava prestes a ocorrer? E o que Deus realmente tinha reservado para a cidade? Os fiéis sentiam que o momento de transição estava à porta. Aquele clamor por libertação apenas começava, e a real batalha agora se desenrolaria não só nas paredes da capela, mas nas ruas, lares e corações de todos. O que viria a seguir seria a verdadeira manifestação do poder da fé e transformação. Estavam todos preparados para embarcar nessa jornada, que além de levar a vitória, revelaria a grandeza do amor de Deus pela cidade e por cada um deles. O clima dentro da capela estava eletricamente carregado, como se cada coração pulsasse em ritmo de adoração. As lágrimas de alegria se misturavam com sorrisos radiantes, e a congregação, agora unida em um único espírito, começava a sentir a verdadeira essência do que significava ser livre. Maria, com seu olhar firme e iluminado, percebeu que aquela atmosfera era um prenúncio de algo ainda maior. Com a figura encapuzada recuando nas sombras, as pessoas começaram a se mover. Eram como ondas no mar, irrompendo em determinação e coragem. Os fiéis começaram a sair da capela, entoando louvores por onde passavam. O que antes era apenas um lugar de oração, agora se transformava em um farol de esperança que se espalhava como fogo em palha seca. Uma jovem chamada Ana, que sempre havia se sentido oprimida pela culpa e pelo medo, foi tocada por aquele clima de libertação. Com uma nova luz nos olhos, ela segurou as mãos de Maria e exclamou: "Sentindo essa luz, não posso ficar mais parada. Nós vamos lutar pela nossa cidade." "O Espírito Santo nos guia. Vamos com fé", respondeu Maria, sentindo a emoção subir como uma onda. Era a hora de agir. As ruas estavam perto, vibrando com a expectativa de um renascimento. O grupo decidiu avançar rumo à praça central, onde as sombras da corrupção ainda se projetavam. Cada passo que davam, sentiam que as correntes que aprisionavam suas almas eram desfeitas, como se estivessem se livrando de correntes invisíveis. O céu, antes cinzento, começava a se clarear, refletindo a mudança ocorrendo dentro deles. Ao chegarem à praça, uma multidão se formou. Ali, sob a luz do sol, Maria se posicionou na frente do grupo. Ela olhou para os rostos ao seu redor e sentiu a determinação ressoando no ar. "Irmãos e irmãs, hoje é o dia do nosso renascimento. Assim como a luz quebranta as trevas, nós também seremos instrumentos de libertação para esta cidade. Mãos à obra." As pessoas aplaudiram, dando vida ao clamor coletivo por mudança. O jovem milagroso, que ainda estava com o grupo, olhou nos olhos de todos e disse com firmeza: "Deus não nos traz somente libertação, mas também expectativa. Ele está prestes a agir como nunca antes." As palavras ecoaram, e os corações começaram a ser acesos com a expectativa de milagres. Maria estendeu suas mãos em um gesto de bênção e, com toda a coragem, proclamou: "Que as correntes de corrupção sejam quebradas. Que a verdade e a justiça reinem em nossa cidade. Que a luz do Senhor se derrame sobre cada lar." E naquele momento, uma brisa suave começou a soprar, trazendo murmúrios de aprovação. Os presentes, tocados pela presença do Espírito, começaram a se unir em oração, formando um círculo majestoso. O clamor pela mudança ecoou nas ruas: liberdade, justiça, amor.
Dois homens, que há muito tempo se viam como rivais, sentiram o poder da união e se abraçaram no centro da praça, enquanto lágrimas de cura jorravam de seus olhos. O que antes parecia impossível, agora se tornava realidade. A esperança estava se instalando nos corações. Um novo tempo começava a despontar. Mas, à medida que a multidão se unia em louvor e fé, uma nova sombra parecia se formar à distância. Um eco familiar de risadinhas escabrosas começou a se aproximar, como um lembrete de que, mesmo na jornada divina, os desafios ainda estavam à espreita. O que estaria por vir? Estariam prontos para enfrentar o que emergia das sombras? E, mais importante, a luz que começava a brilhar em suas vidas seria suficiente para repelir a escuridão? Os murmúrios de adoração na praça foram rapidamente abafados por risadas sombrias que ecoavam do outro lado. As cabeças se viraram e uma onda de nervosismo percorreu a multidão. As luzes da esperança ainda brilhavam, mas as trevas pareciam estar se aproximando. Maria sentiu um arrepio na espinha, mas não deixou que isso a paralisasse. "Não temam", gritou, com a voz firme, "pois somos mais do que vencedores. O Senhor é nossa fortaleza." Ao ouvir isso, muitos começaram a se encorajar, e os murmúrios de apoio voltaram a crescer. A vibração de fé tomou conta do ar, e a união do povo se tornava uma muralha contra a escuridão. Dois homens surgiram da sombra, seus rostos cobertos, mas a malícia reluzia em seus olhos. Eles se moviam com confiança, como predadores que se aproximam de suas presas. Ana, percebendo a tensão, segurou a mão de Maria e sussurrou: "O que devemos fazer?" "Precisamos orar", respondeu Maria. "Precisamos interceder por cada coração aqui. Vamos nos unir mais uma vez." O grupo formou um círculo e todos se uniram em oração fervorosa. "Ora, Senhor, estamos contra as correntes do medo e da opressão. Clamamos pela Tua luz sobre nós, pela Tua proteção e vitória", exclamou Maria, e as vozes foram elevadas ao céu. Logo, algo incrível começou a acontecer. As risadas malignas dos homens pareciam ser abafadas pela sinceridade da oração. O ar pesado começou a clarear, e um brilho suave fazia ecoar a esperança nos corações. Era como se as palavras estivessem formando uma barreira invisível, revelando que a luz de Deus era mais poderosa do que todas as trevas. Diante de um clamor tão fervoroso, algo sobrenatural ocorreu. As sombras que cercavam os homens começaram a se dissipar, revelando homens atormentados, perdidos, que também buscavam redenção. Maria, percebendo a transformação, se aproximou deles e com compaixão disse: "Vocês também podem ser livres. Jesus pode mudar suas vidas." Os homens hesitaram, e em seus olhos lampejou um momento de dúvida. O poder do amor e a verdade da mensagem de Jesus ressonaram. Poderia tal liberdade ser verdade? Sentindo a força da compaixão, um deles, o mais próximo a Maria, caiu de joelhos, suas lágrimas escorrendo. "Eu não consigo mais viver assim. Sou prisioneiro de minhas escolhas", ele confessou, enquanto a multidão observava em silêncio. "Preciso de ajuda." Ana, emocionada, se aproximou, estendendo sua mão. "Venha, receba o amor que transforma." A multidão se uniu à oração e a atmosfera estava repleta de esperança. As trevas estavam relutantes, mas agora percebiam um novo conceito de batalha. Não era mais só um embate de forças, era um convite ao amor e à redenção. A multidão cercou os homens, que sentiam suas armaduras sendo despidas, mostrando fragilidade humana, mas também a possibilidade de novos começos. E naquele instante, em meio ao clamor e às orações, a sombra que se aproximava se rompeu. As risadas, antes grotescas, se transformaram em beitos de socorro, enquanto outros que estavam nas sombras se soltavam do medo que os aprisionava. Era uma libertação coletiva, como se um vento fresco varresse a praça, levando embora tudo que estava ali como um semblante de trevas. Mas, do lado contrário, a figura encapuzada ainda observava. O que ela poderia planejar agora? A batalha estava apenas começando. A alegria da libertação se misturava com a incerteza do que ainda estava por vir. Maria, percebendo o olhar da multidão sedenta por mais, levantou a mão novamente.
Estamos juntos nesse caminho de luz. O nosso clamor não terminou. Agora precisamos avançar mais fortemente. O que o Senhor fará a seguir será ainda mais poderoso. E enquanto as vozes se erguiam novamente em adoração, uma nova sombra se formava à distância. O que mais estava em jogo? Seriam capazes de enfrentar a nova provação que se aninhava nas trevas? A luz havia se apoderado de suas vidas, mas agora era hora de entrar na verdadeira batalha. Estariam prontos para a próxima fase da jornada divina? A nova sombra se aproximava, e a multidão estava em um estado de expectativa misturado com apreensão. A adoração aumentava, mas também crescia um sentimento sutil de preocupação. Os olhares se viravam para Maria, que não deixaria que esse clima de incerteza a dominasse. "Povo de Deus!" exclamou, fazendo com que todos parassem para ouvi-la. "Estamos em meio a um grande movimento do Espírito Santo. A libertação já começou, mas precisamos estar atentos e preparados para o que está por vir." A multidão começou a murmurar, sentindo a presença vibrante do Senhor. O Espírito Santo estava ali, aquecendo os corações e trazendo coragem. Ana, com seu olhar fixo em Maria, comentou: "E se aquela figura encapuzada for mais forte do que pensamos?" Maria respirou fundo e com um sorriso confiante respondeu: "As trevas podem até se achegar, mas a luz é sempre mais forte. O que temos é poder, vamos nos firmar na fé." E então, como resposta ao seu clamor, uma unção desceu sobre todos ali. Os sons da adoração aumentaram e a praça se iluminou como um farol numa noite escura. As vozes se uniram como um coro harmonioso, clamando por direção e fortaleza. "Senhor, nos prepare para o que vem. Queremos ser instrumentos da Tua paz e da Tua justiça." Orou Maria, e as palavras dela ecoaram entre a multidão. Cada voz se somou à sua, construindo uma sinfonia de fé que reverberava entre as sombras. Foi então que a figura encapuzada, antes imóvel, começou a se mover. Seus olhos cintilavam com um brilho frio e calculista. Um mal pressentido fio de emoção cruzou pela praça. "Vocês acham que podem vencer?" A voz dele rasgou o ar com desdém. "Ainda não viram o que eu trouxe." Mas, em vez de medo, a multidão respirou fundo e se uniu ainda mais. "O Senhor é nossa luz e salvação. A quem temeremos?" gritaram, e a força da declaração reverberou como um trovão. Nesse momento de tensão crescente, Maria se aproximou do homem encapuzado, segurando firme a mão de Ana. "Você não precisa mais estar nesse caminho de trevas. Tem um Deus que te ama. Ele está chamando você para a luz." A figura hesitou, e por um instante a fraqueza se esgueirou por trás de seu orgulho. A voz que antes era feroz, agora soou quase indecisa. "Ser livre é assustador, e se eu não souber viver fora disso?" "Viver para ele é encontrar a verdadeira liberdade", Maria exclamou com fervor. "Vem conosco, não deixamos ninguém para trás. Jesus não veio para condenar, ele veio para mudar vidas." As palavras, cheias de amor e esperança, pareciam penetrar as defesas do homem. O olhar frágil e confuso que ele apresentou fez perceber que ele também era uma vítima nesse jogo das trevas. Os diversos rostos na multidão se uniram numa expressão de compaixão. Alguns começaram a chorar, sentindo pela dor dele. Ana olhou para os outros e disse: "É hora de mostrar que somos igreja, que feridos se tornam curados e que até nossos inimigos podem receber a graça." Um passo à frente foi dado, e mais uma vez a atmosfera foi preenchida com a presença de Deus. O homem encapuzado olhou ao redor, hesitante, mas a luz nos rostos e a força da oração pareciam envolvê-lo como um abraço. E então, sem aviso, ele deixou cair seu capuz, revelando um rosto marcado pelas cicatrizes da vida. O que aconteceria agora? Seria possível que mesmo a sombra mais densa pudesse se render à luz? Maria sabia que a batalha espiritual estava longe de terminar. Precisamos continuar orando e lutando, mas agora temos um novo aliado. O que mais Deus fará ainda está por vir. Enquanto a multidão se aquecia em torno daquela nova esperança, uma sensação crescente de expectativa preencheu o ar.
A verdadeira batalha se exibia à vista, mas a certeza de que a luz fora mais forte já estava estabelecida nos corações. Tudo o que aconteceu até então era apenas o começo de algo muito maior. Que poder divino aguardava a próxima revelação? O homem, agora com o capuz no chão, sentiu o peso dos olhares. A multidão observava atentamente, sem pressa. O ambiente estava carregado de uma tensão espiritual palpável, como se o próprio céu contivesse a respiração. Ele hesitou, o passado pressionando sobre seus ombros, mas a luz que emanava daquelas pessoas parecia mais intensa a cada momento. Maria avançou mais um passo, seus olhos radiantes cheios de compaixão. Você não está sozinho, disse ela, com a doçura de quem conhece a dor. Deus é nossa força, e aqui estamos todos juntos. Ele tem um plano para você. Os murmúrios na multidão aumentaram, e entre lágrimas de esperança, algumas pessoas começaram a aconselhar o homem. Já passei por isso, comentou um senhor com voz firme. Eu também me escondi nas sombras, mas encontrei a luz na presença de Jesus. Uma jovem acrescentou, se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para mostrar o caminho. A fragilidade que antes dominava o homem encapuzado estava começando a se dissipar. Aos poucos sua expressão foi mudando enquanto ele ouvia cada testemunho. As vozes da multidão soavam como um cântico antigo, repetindo as promessas de Deus e convocando a transformação. Ele fechou os olhos por um instante, tentando captar a essência daquelas palavras que ecoavam em sua alma. Então, uma onda de fé se ergueu na praça. Liberdade! Libertação! Gritaram juntos, e a energia que brotou no coração da congregação parecia dançar no ar. Era como se as algemas que pesavam no espírito daquele homem estivessem quebrando, pedacinho por pedacinho. Senhor, eu não sei se sou digno dessa luz, ele sussurrou, um fio de dúvida ainda presente. Mas a resposta a essa dúvida veio do fundo da multidão. Outros começaram a gritar, ninguém é digno, é pela graça, é só crer. Essa unção coletiva era poderosa, como um torrente de água cristalina, transformando vidas áridas em regiões férteis. Maria, sempre atenta aos momentos que poderiam mudar tudo, ergueu as mãos. Vamos juntos, como um só corpo. Levante-se e declare, eu sou livre, eu sou amado. As vozes unidas se elevaram como um cântico ao céu, e o homem percebeu que todos ali, com suas dores e histórias, também precisavam daquela mesma luz. Com coragem recém-descoberta, ele se levantou. Eu sou livre! Seu grito ecoou forte e claro, cortando as dúvidas que ainda o vinculavam. A multidão explodiu em júbilo, como um coral em uníssono, celebrando a vitória que começava a se desenhar diante deles. No entanto, enquanto a multidão se unia em celebração, uma presença fria e sombria apareceu nos arredores. Sombras mais densas surgiam, como se quisessem interromper aquela transformação poderosa. Maria percebeu a mudança no clima e seu coração acelerou. Continuem a orar, a batalha não acabou, ela exclamou, alertando os irmãos. Os rostos que antes se iluminavam com alegria agora estavam marcados pela determinação. O homem, sentindo a força coletiva, começou a entender a grandeza do que estava em jogo. Ele não era mais apenas um espectador, mas agora fazia parte de algo muito maior. Sobretudo, uma pergunta pairava sobre eles. Quem seriam esses novos inimigos que se aproximavam nas sombras? O espírito de luta se tornava uma necessidade, e a confiança da multidão crescia, mas um temor sutil também se alinhava com a fé. O que a presença sombria desejava, e o que Deus ainda tinha preparado para aqueles corações corajosos. Assim, enquanto a praça vibrava, a verdadeira luta estava por vir. As sombras sussurravam, dispostas a provocar medo e dúvida, mas a luz que havia surgido não se deixaria abalar. Fiquem firmes, Maria gritou, a vitória é do Senhor. E assim, todos estavam prontos. O próximo passo seria de fé, e a grande intervenção divina estava prestes a acontecer. A atmosfera na praça mudou drasticamente, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. As vozes celebrativas que antes soavam claras e alegres, agora pareciam ser envoltas em um manto de tensão. As sombras, lentas e pesadas, se arrastavam, trazendo um frio que cortava como uma lâmina. O homem, agora livre, olhou ao seu redor, sentindo uma mistura de coragem e inquietação. O que faremos agora? Ele pensou, enquanto o peso da decisão começava a se instalar novamente em seu peito. Mas Maria, com um olhar firme e cheio de fé, sabia que o momento era crucial. Vamos enfrentar, ela declarou. Não podemos permitir que o medo nos impeça de experimentar o que Deus tem para nós.
As palavras dela reverberaram na multidão, e cada coração ali começava a pulsar com um novo ritmo, um clamor por coragem e fé. Maria ergueu suas mãos mais uma vez. Senhor, estamos em ti. Envia a tua luz entre nós. E era como se, em resposta a essa súplica, a multidão se unisse em um poderoso coro de oração. Deus, nós somos teus, protege-nos das sombras, clamaram, cada um se unindo em declaração da verdade do reino. À medida que as vozes se elevavam, as sombras no entorno hesitaram, como se sentissem a força daquela unidade. Então, das entranhas da escuridão, uma figura se destacou, um ser de aparência grotesca, com olhos que refletiam raiva e desespero. Vocês não podem continuar assim. Eu sou o medo, e o medo os controla. A voz ecoou, ameaçadora e carregada de desprezo, tentando se infiltrar nos corações ao redor. Mas em vez de recuar, as pessoas começaram a se manifestar em fé. O homem que antes estava perdido e encapuzado, agora era parte da linhagem de valentes. Com a voz firme, ele gritou: Eu não sou mais prisioneiro das suas mentiras. Eu sou amado e eu sou livre. Sua declaração não era só dele, era de todos ali. E assim o clamor se multiplicou. Eu reúno a ti, Senhor, Espírito Santo, nos fortalece. O eco das vozes formava uma barreira, como um escudo invisível que envolvia cada um dos presentes, mantendo a escuridão à distância. As sombras exalavam raiva, mas a fé da multidão parecia brilhar com uma luz ofuscante. Maria identificou a oportunidade. Avancem com amor. É o amor que quebra as correntes do medo. Ela começou a caminhar em direção àquela figura sombria, que a cada passo recuava como se queimasse. Isso é apenas uma ilusão, gritou a sombra, mas a convicção da mulher e da multidão fez com que ecoasse como um grito de desespero em seu próprio ser. Eles estavam prontos para a batalha, uma batalha onde não precisariam lutar sozinhos. O homem, sentindo a força do amor e da unidade, decidiu se unir à marcha de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele bradou, enquanto a multidão ressoava em concordância, cada um se levantando em adoração fervorosa. Mas no fundo da praça, a escuridão começou a se agitar. A sombra, percebendo que seu poder estava se dissipando, rugiu: Você não me derrotará tão facilmente. Esta batalha ainda não acabou. E assim, o presente que se moveu entre eles intensificou-se. As vozes clamando por fé se tornaram um grito de indignação. O homem, agora ciente de sua nova identidade, compreendia que a verdadeira vitória viria não através da força física, mas pela confiança e fé que ele pode unir com seus irmãos. E de repente, uma luz mais brilhante começou a emanar do meio da multidão, como se uma nova era estivesse prestes a começar. Mas o homem não sabia. A luta estava longe de acabar. O que mais estava à espreita além das sombras? A resposta estava se formando no coração da praça, aguardando o momento certo para revelar seu impacto. O que Deus tinha reservado para aqueles corações resilientes? O clamor pela intervenção divina estava perto de ser atendido, mas ao que parecia, um teste final estava para acontecer. Mas uma nova onda de poder se aproximava, como um raio de esperança iluminando o céu cinzento. Maria, tomada por um impulso sobrenatural, estendeu suas mãos e pediu aos presentes que se unissem a ela em uma corrente de oração. Vamos buscar a verdade. Vamos pedir que a luz revele o que está escondido. Um murmúrio começou a se formar, e logo as vozes se entrelaçaram em um único clamor pelo reino, suplicando por justiça e sabedoria divina. O homem, agora consciente de sua nova identidade, se posicionou ao lado de Maria. Ele sentia uma força que não compreendia plenamente, mas sabia que era algo maior do que ele mesmo. Quebra as correntes que nos prendem, Senhor, gritou ele, e as palavras ressoaram na praça, reverberando como um sininho em uma manhã serena. As sombras hesitaram, por um breve momento, como se sentissem um frio intenso. O medo que havia se estabelecido começou a se dissipar,
e a luz que emanava da multidão se tornou ainda mais intensa, formando uma barreira ao redor deles. Veja como a verdade se revela, Maria exclamou. A conexão entre os presentes era palpável, e, com cada palavra de adoração, uma luz brilhante começou a pulsar no centro de suas súplicas, manifestando-se em cores que dançavam entre os rostos, aquecendo corações e incendiando almas. Mas a sombra não se deixava abalar. Com um grito desesperado, ela se debateu, sua forma grotesca torcendo-se em uma reação de ira. Vocês não sabem com quem estão lidando. Eu sou mais forte do que imaginam. O medo é um poder que domina até os mais fiéis. Mais uma vez, a multidão fez silêncio. O homem, absorvendo a força da unidade, ergueu sua voz. Você não conhece nosso Deus. Ele é mais forte que qualquer sombra. A iniquidade não prevalecerá. E assim, as palavras do homem provocaram uma onda de resposta nos corações do povo. Cada pessoa ali se lembrou das lutas pessoais que havia enfrentado, dos medos que precisavam enfrentar, e a fé começou a ser reacendida, como uma chama em um novo lar. Liberdade, esperança, amor, as vozes ressoaram, crescendo em um crescendo de emoção que parecia atravessar barreiras e quebrar cadeias invisíveis. A quantidade de fé ali reunida tornou-se um atrativo poderoso para o sobrenatural. A luz estava agora viva como nunca, e a sombra viu-se encurralada. Maria, percebendo que o momento era decisivo, gritou em adoração: Vamos invadir as portas do inferno com a promessa da libertação. A luz o vencerá. Com essas palavras, um movimento coletivo tomou forma, e cada coração parecia pulsar em uníssono. A multidão começava a se mover em direção à figura horrenda da sombra, com a determinação de um exército formado não por armas, mas pela certeza do amor e da fé. A sombra, percebendo a força avassaladora daquela união, começou a se esvair. Seus gritos eram de desespero. Não, não façam isso! Mas a fé só se fortalecia, como um exército de luz avança em direção à escuridão. Desprenda-se de nós, espírito impuro. As vozes clamaram, e o homem viu pela primeira vez como uma fissura de luz começava a surgir na base da sombra, como uma rachadura em uma parede antiga que finalmente estava sendo destruída. O que Deus tinha em mente para aquele lugar? Enquanto a luz crescia, uma pergunta fervia dentro dele. O que virá agora? Qual será o próximo passo que precisamos dar? Esta batalha ainda não terminou, e a vitória está ao nosso alcance, mas será preciso um sacrifício para alcançá-la. As vozes continuavam a clamar, e uma nova revelação estava prestes a emergir do meio daquela luta. O desejo de liberdade não se manifestava apenas na praça, mas também no coração de cada pessoa que ali estava, esperando que a resposta divina se tornasse clara. O que mais Deus tinha reservado para esses valentes? A presença divina parecia palpável, enquanto a multidão em oração se unia em um clamor por libertação. A sombra, antes dominadora, estava sendo empurrada para trás, como se a luz emanando da fé coletiva fosse uma poderosa força capaz de desmantelar qualquer escuridão. Maria, com o coração ardendo de esperança, olhou ao redor e viu o brilho nos olhos de seus irmãos e irmãs. A crença no impossível preenchia cada alma presente, e o temor que antes havia tomado conta do ambiente começava a se dissipar. O homem que agora estava livre sentia uma nova identidade florescendo dentro dele. Eu sou amado, eu sou livre. Suas palavras ressoavam, ecoando como um poderoso testemunho. O temor foi substituído por um desejo intenso de ver a mudança não apenas em sua vida, mas em toda a comunidade. Ele ergueu os braços, atraindo olhares de encorajamento e apoio. A multidão o seguiu, suas vozes entrelaçando-se em uma nova canção de esperança. Liberdade, liberdade, que venha até nós! Gritaram em uníssono, e com cada palavra,
a luz se tornava mais intensa. A sombra, percebendo que seu domínio estava prestes a ser desfeito, começou a recuar. Mas Maria não deixaria que a oportunidade de vitória se escapasse. Continuem a clamar, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele nunca nos deixará, proclamou com fervor. E então, um momento glorioso ocorreu. Uma onda de amor inundou os corações dos presentes, e a resposta divina começou a se manifestar. Um brilho ofuscante emergiu no horizonte da praça, como se o próprio céu estivesse aberto, dispersando as trevas que até então pareciam insuperáveis. Com isso, um vento suave e purificador percorreu o local, trazendo consigo uma sensação de renovação, como se todos os temores e tristezas fossem levados embora. A figura da sombra, agora hesitante e em dúvida, olhou para a multidão, e pela primeira vez viu não apenas uma massa de pessoas, mas irmãos que se uniam em amor verdadeiro. Eu não sei como ser livre, a sombra murmurou, e a fraqueza da sua voz fez com que muitos se compadecessem. Venha, junte-se a nós, exclamou o homem. Você também pode experimentar a transformação. Você é amado. O calor da compaixão irradiava entre eles, e a sombra vacilou, revelando que também havia dor e confusão sobre aquela aparência sombria. Com os braços abertos, Maria se aproximou, e em seu olhar havia compreensão. Todos nós temos nossas correntes, mas juntos somos mais fortes. Venha para a luz e deixe que ela cuide de você. Sua voz era um convite, não um julgamento. O poder do amor e da verdade se tornou visível, e nesse momento os corações se uniram em um movimento inédito. A multidão cercou a sombra, não com ódio, mas com amor e acolhimento, como um verdadeiro corpo de Cristo. Ao ouvirem as palavras de acolhimento, a sombra finalmente se despediu do orgulho e da resistência. Eu quero ser livre, quero mudar, ergueu a voz, e ao pronunciar isso, foram lágrimas de arrependimento que fluíram. A luz que os envolvia cresceu ainda mais, como uma onda avassaladora, cercando todos com sua força. Maria, agora inspirada pela mudança ao seu redor, exclamou: Este é o nosso Deus que transforma vidas. Este é o nosso momento. Que toda a cadeia que nos prende se rompa, conforme colocamos nossa fé nele. E uma nova onda de adoração se ergueu, como se a própria criação estivesse se unindo em louvor. O pânico que antes envolvia a praça deu lugar a uma onda de alegria. Enquanto a luz crescia, as correntes da corrupção e do medo estavam sendo quebradas em cada canto, e a comunidade começava a sentir a verdadeira transformação. Os olhares se viam agora com expectativa e amor, enquanto um testemunho vivo de liberdade se desenrolava diante deles. A figura da sombra, agora despojada de sua face sombria, se juntou ao coro, encontrando seu lugar na nova história sendo escrita. E assim, em meio aos rufos de adoração, Maria sentiu um sopro divino. A libertação já acontecia. O que havia começado como uma reunião de oração na capela havia se transformado em um grande movimento justo e amoroso, e finalmente a cidade, antes mergulhada em trevas, estava se levantando rumo à luz. Os filhos e filhas das trevas agora caminhavam juntos em direção à glória de Deus. Maria olhou para o céu e lágrimas de gratidão escorriam por sua face. A tensão da batalha espiritual estava finalmente sendo dissolvida pela presença poderosa do amor de Deus. Uma nova onda de vida surgia e a cidade estava prestes a renascer. Enquanto a adoração ecoava como um hino aos céus, Maria sabia: a luz havia triunfado sobre as trevas. O amor e a fé, quando unidos, não apenas quebram cadeias, mas também constroem para um futuro radiante. E com isso, a comunidade que se levantava mais forte do que nunca estava preparada para enfrentar qualquer desafio que viesse. A liberdade havia chegado e a vitória era do Senhor. Agora é a sua vez de se juntar a esse movimento de fé. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final impactante.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se fortalecer na fé. Você precisa fazer parte dessa corrente. Vamos juntos espalhar a luz e a liberdade de Deus.